Ok, estamos começando aqui mais um podcast do SPNB, Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. E temos aqui a presença do Reverendo Chum, que é nosso palestrante na Semana Teológica que estamos realizando aqui esta semana. E também professor no JMC, Seminário em São Paulo, e também professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E temos aqui também a participação do nosso capelão, Reverendo Marconi, que também vai lá participar do nosso podcast. Nós vamos conversar um pouco com o Reverendo Chum a respeito do seu livro Missão Primordial, os Fundamentos da Missão, em Gênesis 1 a 11. Então, quero deixar ao Reverendo Chum para fazer as suas considerações iniciais e a gente vai começar o nosso bate-papo. Obrigado pelo convite de estar aqui, pelo convite de participar e falar na conferência na Semana Teológica do Seminário. É uma grande honra poder conhecer o estado de Rondônia, o trabalho que sendo feito pelos irmãos. E falar do livro é falar de um filho. Afinal de contas, ele é gerado no meio de dores, mas nos traz muita alegria poder trazer aí uma contribuição, principalmente nessa área onde há uma carência muito grande. Esse material surgiu justamente com uma necessidade em sala de aula, porque não havia nem sequer em inglês coisas que tratassem desses primeiros capítulos de Gênesis. E dar um tratamento na perspectiva reformada da missiologia, eu creio que é a nossa contribuição maior, e o livro foi publicado no finalzinho de 2019, então bem antes da pandemia. O livro agora está ali, já está esgotado a primeira e a segunda tiragem. Ele tem sido bem recebido no Brasil todo. Agora nós vamos para uma segunda edição revisada e também ampliada. A gente vai tratar de colocar mais coisas aqui. E a partir dessa edição revista, queremos fazer uma tradução em inglês periódica lá fora, porque já tem uma demanda. Quando eu falei para algumas pessoas do livro, do tema, etc., eles se interessaram e logo perguntaram, né, sobre essa possibilidade. Então a tendência nossa é que nesse livro, a partir daqui, começa um projeto na Bíblia toda. Muito bem. Eu não sei se vocês viram o livro do Reverendo Chum, é este aqui. Como ele disse, o livro já está esgotado, né, Chum? Mas vai ter uma reedição. Mas vamos lá, vamos direto pro que interessa. Vamos com os dois pés no peito logo. O livro ele trata sobre doxologia. Então, na sua premissa, você fala que a missão é doxológica. Você poderia nos falar um pouco mais sobre essa ideia? Porque às vezes as pessoas não entendem esse lance do amor a Deus e devoção a Deus e o amor às pessoas. Parece que há uma dicotomia nisso. Se eu pudesse discorrer um pouco sobre isso. Sempre quando se fala de missão, a primeira palavra e o conceito que aparece é salvação e soteriologia. Redenção, perdão dos pecados, salvação. Mas essa perspectiva de trabalhar a missão, a missiologia, uma teologia de missões a partir da soteriologia é uma tendência um pouco mais evangelical e, porque não, também arminiana. Então isso sempre foi um incômodo na medida que a gente lia os livros, e a maioria dos autores e dos missionólogos tem essa perspectiva. E faltava realmente algo mais nessa perspectiva doxológica e reformada. Uma das coisas da nossa teologia reformada são os 5 somas da reforma, obviamente, e de 5 somas o som lhe deu glória. A gente pode dizer que é o mais importante, aquele que está ali sobre com o guarda-chuva sobre todos os outros. Esse é o propósito. E essa é a perspectiva inicial. Quando nós vemos missão, então, já em Gênesis 1 e 2, onde ainda não tem pecado,
e, portanto, não há necessidade da salvação, a missão está justamente no aspecto doxológico de glorificar a Deus. Esse é o propósito porque Deus criou todas as coisas, o ser humano. E a missão que Adão recebe é não só manter e cuidar e cultivar o jardim, mas, na verdade, a missão principal de Adão é como a de um sacerdote expandindo, conduzindo a adoração e a glória de Deus. Então esse é o papel fundamental de Adão, e a missão consiste em expandir essa adoração através da multiplicação de adoradores com seus próprios filhos, e também o aspecto geográfico, que é muito importante quando é dito que é para encher a terra. Então nesse encher a terra, a adoração não deveria estar contida somente numa região que é o Éden, que está limitado, mas ele deveria ser expandido e levado até os confins da terra. E então toda a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor. E quando a gente pensa assim de uma forma prática, é muito comum que as missões elas sejam feitas com uma ênfase soteriológica, né? Então, qual que seriam as consequências práticas de quando a missão é feita com essa ênfase na soteriologia e não na doxologia? Quando a gente vai numa conferência missionária, muitas vezes é comum você ver o próprio missionário ou pessoas ali que vão falar colocando slides de crianças, de povos, de pessoas. Nada contra isso, mas quando o foco acaba sendo o homem, o ser humano, a sua salvação, ela acaba tendo no fundo uma teologia centrada no homem, cujo objetivo maior é livrar o homem da perdição, para que ele tenha a esperança de entrar no céu e viver feliz para sempre, como num conto de fadas. Mas quando nós focamos no homem, na realidade das dificuldades, das lutas do campo missionário, na primeira perseguição, nos momentos difíceis, onde há e haverá com certeza rejeição da parte dessas pessoas, quando a motivação para a missão é o amor pelas pessoas e tão somente isso vai acabar, isso pode acabar. E muitos acabam se machucando, né? Abandonando o trabalho missionário por causa disso. Agora, quando a motivação ela é centrada em Deus, na sua glória, aí ele consegue perseverar diante da perspectiva e da motivação correta de ver os povos adorando a Deus. Ele está ali fazendo isso por amor a Deus, sabe? Por causa da glória de Deus. Então é fundamental que para o missionário a sua motivação seja correta e ela seja uma motivação centrada em Deus e na sua glória. E essa é a questão, eu diria, mais importante desses 2 primeiros capítulos de Gênesis. Ótimo, muito bom. Você no seu livro faz uma afirmação, a seguinte: levar os povos do seu caos moral, espiritual e físico a experimentarem uma profunda transformação em direção à verdadeira adoração é o papel das missões. Gostaria que você comentasse um pouco essa afirmação que você faz. Hoje é uma confusão muito grande na própria missiologia em geral do que é a missão, como é que você define isso. A partir dessa definição e dessa teologia é que vão vir as práticas. Então vamos construir um orfanato, vamos resolver as injustiças nesse mundo, as questões sistêmicas, a própria teologia do cuidado da criação, todas essas questões ecológicas também estão sendo consideradas por alguns como trabalho dentro do escopo missionário. Diante dessa grande confusão e essa definição muito ampla que se tem de missões. Agora, quando nós temos essa perspectiva correta, nós entendemos que a adoração, ou seja, para que haja adoração é necessário conversão. A salvação está ali como um fundamento inegociável, mas a salvação
não é o objetivo final, não é a linha de chegada, e sim a glória de Deus. Então, a pessoa é salva para quê? Para glorificar e adorar a Deus, e nisso vem a transformação verdadeira e profunda. Então, quando a gente visita muitas tribos indígenas, isso é notório. Quando ele já tem lá o evangelho há algum tempo, a transformação é nítida na questão da alimentação, da saúde, da moralidade, da prosperidade que há numa comunidade, uma tribo indígena, quando o evangelho chegou lá e já está frutificando os efeitos da vida transformada. Porque a primeira coisa que acontece é que eles vão parar de beber. Primeira coisa, notório. E a mesma coisa, a gente que tem todo esse contato com missionários e vê as lutas, dificuldades, em lugares difíceis, né? Em centros urbanos, como são as favelas urbanas que existem, tentar resolver o problema social só pelo problema social é enxugar gelo de um iceberg e não vai ter fim esse trabalho. Agora, a transformação profunda, duradoura, vem a partir da conversão, vem a partir, então, dessa transformação que vem para esse propósito grandioso que é viver para a glória de Deus, para a adoração. Então, é nesse aspecto que há uma discussão profunda na pergunta: o que é missão? E a própria palavra, Uma questão de definição que leva a uma prática, né? Um resultado prático das ações. e a própria palavra que vai informar isso. Então, essa é a importância da gente fazer uma missiologia não baseada na necessidade que o contexto nos apresenta, mas fazer uma missiologia a partir da palavra de Deus. Exatamente. Muito bem. O senhor citou a situação da criação. No livro, o senhor nos apresenta os dias da criação, preparando ali o local da adoração, ou seja, o jardim do Éden, o jardim de Deus. Depois o senhor mostra ali, nos dias da construção do tabernáculo, também preparando a questão da adoração. E por fim, e não já querendo dar spoiler do seu segundo livro, mas por fim, o senhor também apresenta no livro a questão da consumação, também antecedendo aqueles que para a adoração eterna. É fantástico ver essa ligação, essa linha que esse livro do senhor traz. Isso é uma coisa nova, né? Uma coisa já discutida há tempos. Como é que está essa... É impressionante quando a gente apresenta a tese de que o Jardim do Éden é o primeiro templo. A maioria dos crentes, inclusive pastores, vai dizer que nunca ouviu falar disso. Foi a minha impressão quando em aula contigo lá no CPAJ de falar assim, mas como assim? E aí depois que a gente começa a observar, como você vai dizer ali, a gente vai percebendo. E em anos recentes, o nosso meio reformado, orgulhosamente, o professor Gregory Beale é que popularizou, né, com esse tratamento bem denso e competente no seu livro O Templo e a Missão da Igreja, esse conceito de Éden, e o Éden como templo, e o tema do templo, ele percorrendo toda a Bíblia ligado à questão do cenário da adoração. Então é algo de uma contribuição massiva que ele traz, então, recente, mas essa não é uma ideia tão nova e revolucionária, pelo contrário. No meio evangélico, desde a década de 60, um dos primeiros teólogos bíblicos do Antigo Testamento, ele que é considerado pai da teologia bíblica do Antigo Testamento, que é o Meredith Kline. Então, todos os grandes nomes, Walter Kaiser, Groningen, todos têm como referência a obra do Kline. E o Kline já dizia tudo isso lá na década de 60, que o jardim é o templo. Aí você tem no meio mais amplo, né, o teólogo da moda agora, que é o N.T. Wright, ele tratando dessa questão do jardim como templo, falando disso, mas são ideias muito antigas já. Inclusive, os próprios rabinos medievais já viam essa perspectiva, as suas interpretações. O que é o diferencial é que na teologia
reformar. Numa missiologia reformada, a gente olha a centralidade do templo e, a partir dali, olhar para a construção de uma teologia bíblica, eu diria assim, algo que traz uma boa direção de uma missiologia saudável, bíblica. E essa onda hoje, né, que nós estamos vendo, as pessoas entenderem essa realidade, da importância da doxologia, a missão, ela tá sendo construída aos poucos, e isso é algo que nos traz muita esperança. Fantástico. Ótimo, então, sem dúvida, embora você tenha já apresentado que é uma ideia antiga, mas eu também tive contato com essa informação recentemente, e eu estou também entre esses que ficaram surpresos com essa informação, que faz muito sentido, né? Ela faz todo sentido, e principalmente quando você pensa na consumação, que como você já disse, é um tema que você vai tratar no seu próximo livro, mas faz todo o sentido a ideia do templo nessa consumação também. Reverendo, tem uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, e eu achei muito interessante, você falando sobre a missão de Adão em expandir o Éden, e ali você faz uma relação da missão do casamento como uma estratégia missionária, né? Também que tem essa ideia de expansão. E eu achei bastante interessante essa ideia, e tendo isso em mente, se você puder falar um pouco sobre essa ideia da expansão, usando a figura do casamento, e falando já sobre a missão atual da igreja, nesse papel de expansão também. Perfeito. Quando a gente pensa em templo, a nossa primeira referência é um prédio, é um lugar onde você tem ali uma delimitação. Mas o Jardim do Éden não era apenas delimitado como um espaço sagrado, mas ele era um espaço sagrado por um motivo. O que torna um espaço sagrado? Moisés, tira as sandálias, porque aqui é esse lugar santo. É a presença de Deus. E por como a presença de Deus estava no Éden? Porque na viração do dia, Deus visitava Adão e Eva, essa é a referência de Gênesis 3, mas ao mesmo tempo era a própria presença de Deus refletida na pessoa de Adão e Eva por carregarem a imagem e semelhança de Deus. Então, aquele lugar era sagrado por causa da presença de alguém que refletia a glória de Deus. Então, você pode ter um templo, mas sem sacerdote. Você não pode usar o templo. E a figura sacerdotal de Adão é fundamental para nós entendermos esse papel de Adão. Então, os dois verbos usados no versículo 15 do capítulo 2, que são traduzidos de forma tendenciosa nas nossas Bíblias, é cultivar e guardar. A escolha desses dois verbos por Moisés é uma escolha assim, cirúrgica para apontar a realidade do trabalho no templo dos levitas. Sempre que esses dois verbos então são usados, é para o contexto dos levitas ministrando, seria a tradução da diaconia, ou da Septuaginta, e também o termo que é para guardar, cuidar, manter. Então esses dois verbos são escolhidos para descrever a função de Adão. Então, a presença de Adão fazia do Éden o espaço sagrado. E esse espaço sagrado era maleável na medida que ele não era delimitado por muros ou coisas dessa natureza, mas pela sua presença. Então, se ele conseguia percorrer aquela área, ali era o espaço sagrado. Então, quando ele tivesse outros filhos que também iam nascer sacerdotes, era a presença desses filhos que, enchendo geograficamente até, e por isso a ordem muito clara no capítulo 2, 24, deixa o homem pai e mãe. Então é para deixar, é para ir embora, para expandir. Então, na medida que esses filhos iam
povoando toda a terra, a fronteira do Jardim do Éden, do espaço sagrado, ele ia se expandindo. Então essa imagem é justamente a imagem que está em Apocalipse. E é a imagem também da igreja, na medida que, através da evangelização e da adoração que a igreja, como o corpo de Cristo, exerce como papel principal, ela vai se expandindo por toda a terra. Então, esse tema da adoração do templo e da nossa, ela está muito ligada ao papel fundamental da igreja hoje. E após o Pentecoste, quando o templo passa a ser o corpo de cada um dos cristãos, de todo o verdadeiro crente que está no Senhor Jesus, nós estamos na realidade escatológica das promessas e há essa continuidade com o trabalho de Adão. Por isso que a igreja é chamada de raça eleita, sacerdócio real, assim como o povo de Israel era chamado de uma nação de sacerdotes, a continuidade do trabalho sacerdotal do primeiro Adão, que é aquele que estava no jardim para então exercer esse ministério. Só para complementar aqui, nós podemos então afirmar que a missão da igreja em proclamar o evangelho, partindo de toda essa premissa, visando, em primeiro lugar, a glória de Deus, podemos dizer que é uma forma da igreja continuar, então, expandindo a ideia do Éden, do templo. Perfeitamente. O templo agora é o corpo do crente. É a presença do Senhor Jesus está quando dois ou mais se mencionados. Então, a presença de Deus que estava contida no Santo dos Santos, ela não está mais lá por turvar-se as coisas. Então, a partir daquele momento, então, é um momento da inauguração dos últimos dias, onde Jesus vai dizer, olha, é melhor que eu vá para que eu mande o Espírito Santo. E nesse enviar o Espírito Santo é que ele está cumprindo a promessa de Mateus 28:20. Eis que estou convosco até a consumação do céu, até o fim dos tempos. Mas, Senhor Jesus, você prometeu que ia estar conosco até o fim, mas eu vou indo para... E o Espírito Santo é a sua presença com cada crente. E cada crente, a partir dali, se torna o templo. E na medida que, através da evangelização de missões, mais e mais pessoas vão se convertendo, o Éden, o Santo dos Santos, o templo, está se expandindo para todos os quatro cantos. Então, missão, basicamente, é nesse sentido teológico da adoração, expandir a adoração e o templo. O templo tem essa finalidade. Então a adoração chegou até a Coreia, a adoração está avançando a passos largos no Nepal, mas há muitos lugares onde essa adoração ainda encontra barreiras da idolatria, do misticismo, da perseguição, do ateísmo. Mas em essência, o que Adão deveria fazer, o que o povo de Israel deveria fazer, é o que a igreja continua a fazer, que é expandir a adoração, o templo e o Santo dos Santos até os confins da terra. Deixa eu pegar um gancho nessa ideia. Nós vimos, não sei se seria o tema mais correto ou politicamente correto falar, as pessoas não convertidas, os não professos, religiosamente falando. Nós vemos essas pessoas fazendo atividades boas, atividades que beneficiam a sociedade e tal. Qual seria, a diferença da missão da igreja e essas atividades corriqueiras ou atividades sociais que são promovidas aí por entidades, pelo popular, pela entidade secular? Qual seria a diferença dessa situação, a missão da igreja e esses, ativismos sociais aí? Na missiologia, a visão mais influente e predominante é a de um missiólogo chamado David Bosch. David Bosch, sul-africano, ele escreve um livro chamado Missão Transformadora. O que David Bosch faz é basicamente popularizar
e bater, por assim dizer, um martelo como a grande missiologia para o século XXI. E a tese é que tudo é missão. Que tudo o que o crente, inclusive o não crente, qualquer ONG, o espírita, tudo de bom que a pessoa fizer, ou seja, quando um espírita vai lá e com muita caridade, misericórdia, vai ajudar um deficiente, um órfão, etc., é o que Deus se alegra. Então, tudo isso é chamado de missão pelo maior e mais influente missiólogo que nós temos na atualidade, que não é reformado, que não é nem evangélico, né? Ele vem de uma tradição do protestantismo liberal, mas que sem muito filtro e crítica, a maioria dos próprios evangélicos e da liderança nas igrejas entenderam que essa é a definição correta de missões. O próprio Congresso de Lausanne, em 2010, na África do Sul, que é a maior conferência, é o evento mais representativo e mais influente no meio evangélico, lançou essa tese na África do Sul. Então essa é a visão. E a nossa versão aqui na América do Sul é a missão integral. Então você tem... E ela tem uma influência muito forte também, né? Aí na polarização política recente, a missão integral foi classificada como de esquerda, e aí vem ainda mais polarização e confusão diante disso tudo. Então o cenário não é nada, né, agradável diante disso tudo. Então o resgate da missiologia doxológica, entender o que é a missão da igreja a partir do aspecto não só soteriológico do meio evangelical, mas olhar para a doxologia, a adoração e a glória de Deus na nossa perspectiva reformada, creio eu, delimita qual é a função da igreja. Então a igreja tem lá um recurso, um orçamento para missões. Como é que ela vai investir nisso? Ela vai investir na área da educação, na área social ou na plantação de igrejas. Então essa prioridade vai ser definida a partir de uma teologia. Então se a teologia diz que tudo é missão, então não tem problema usar e aplicar recursos para as questões sociais e se estaria fazendo missões a partir dessa definição. Então se a nossa definição é muito clara, olha, é claro que nós devemos fazer o trabalho de diaconia, de misericórdia, que tem a ver com essas questões sociais, não podemos negligenciar isso também, mas vamos chamar da maneira correta, isso é diaconia. A igreja é chamada para a diaconia no mundo. Agora, a igreja fazer missões é expandir a adoração. E como é que a gente faz isso de maneira mais eficaz? Plantando novas igrejas, enviando missionários para que não simplesmente façam um trabalho social no campo missionário, mas para que treinem uma liderança local, porque esses vão ser os melhores evangelistas, esses é que vão plantar as suas igrejas. E foi o que o Simonton fez aqui no Brasil. A grande diferença de outros missionários em outras partes do mundo é que Simonton não só teve uma vida muito curta, mas ele teve um foco muito correto em treinar os pastores. A primeira coisa que ele fez foi implantar um seminário primitivo para criar liderança. E criar liderança. Que seria então, em suma, não cortando, já lhe botando, no início do teu livro, você fala da questão da felicidade humana e a glória de Deus. Então, basicamente, seria essa a diferença. Quando se promove uma área exclusivamente ou simplesmente social, está ali visando a felicidade, o bem-estar e não necessariamente a adoração. Então dá para fazer as duas coisas, adorar e também ser feliz. Basicamente seria isso. E todo engajamento social, ele vai ser uma felicidade humana temporária, de um alívio imediato de alguma necessidade ou de algum sofrimento. Claro que a igreja não pode fechar o olho para isso diante de alguma situação urgente, que é o trabalho da diaconia. Agora, para efeitos eternos e duradouros, é a conversão, é a transformação de vida com um novo nascimento, com
o propósito desse novo nascimento, que é a glória de Deus e a adoração por toda a eternidade, né? E isso é que vai realmente traduzir-se em efeitos sociais duradouros e profundos, de fato. E isso que vai trazer a verdadeira felicidade para o homem. Então, é dar a perspectiva e a prioridade correta. Então, lá no livro de Atos, quando os diáconos foram eleitos, olha só, por que isso aconteceu? Porque os apóstolos iam se dedicar prioritariamente a algo mais importante, que é as orações e a palavra, enquanto que outros homens também, reconhecidos como líderes cheios do Espírito Santo, cuidariam desse aspecto das necessidades e de servir as mesas. Então, quando você coloca na mesma importância, no mesmo patamar, o servir as mesas e a palavra, né, que é a questão da tese da teologia da missão integral, você não está sendo bíblico. Porque a Bíblia claramente estabelece essa prioridade e essa deve ser a missão da igreja. Então, na nossa definição de missão, ela é muito mais estrita, dizendo, olha, não é tudo a missão, não. Uma coisa, o que o não crente faz, e que são boas ações e nós devemos reconhecer quando há boas ações, é simplesmente a graça comum de Deus agindo para que esse mundo, né, seja um pouco melhor. Mas não significa que isso seja missão. Pelo contrário, né? Não é missão. Missão é o trabalho de se plantar novas igrejas com essa finalidade de que a adoração seja expandida. E nesse processo, a salvação acaba sendo o primeiro passo. E aí veio o discipulado para que o discipulado melhore a qualidade da adoração. E o verdadeiro discípulo é que vai transformar o mundo com a sua atuação. Não é muito raro a gente se deparar com até membros das igrejas que avaliam a igreja exatamente nesse aspecto. Mas a nossa igreja não é relevante para a cidade, a nossa igreja não está sendo relevante para o local em que ela está, porque ela não tem aí sonhos. Seria essa a ideia. Mas não realiza obras sociais, não tem um trabalho social. E muitas vezes o que se percebe é que a visão da igreja muito menos está voltada para essa ideia de missão, como você tem definido aqui, com o propósito de adorar a Deus, né? Então, assim, a visão, de fato, ela é mais comum do que a gente pensa, às vezes ela é distorcida, né? Como se o papel primordial da igreja, como se a relevância da igreja estivesse em suprir essas necessidades passageiras da sociedade ao seu redor, né? Essa palavra, né, a igreja ser relevante, essa é uma máxima, essa é uma frase, né, de impacto muito usada por um movimento recente na eclesiologia chamada Igreja Missional. E a Igreja Missional, ela surgiu para ser relevante, para que a igreja seja relevante, para mobilizar as pessoas, principalmente os jovens, para atuarem nessas frentes, principalmente sociais. Mas quando nós analisamos com cuidado o movimento missional, ela tem uma boa motivação, mas em essência ela vai ter uma visão teológica da missão equivocada, porque a missão ela vai ser apenas na Jerusalém, enquanto que a missão e a ordem de Jesus, é claro, é em Jerusalém, mas também em Judéia, Samaria e os confins da terra. Então a perspectiva ali é apenas na cidade, para que de alguma maneira essas ações sociais causem uma boa impressão em não crentes, para que o evangelismo possa acontecer e assim por diante. Então, isso é algo, tem um elemento importante, é bom, mas ao mesmo tempo ele negligencia as missões transculturais, as missões fora daquele contexto urbano, né? Essa missiologia da missão da igreja missional, principalmente em contexto da missão urbana, e eles estão na eclesiologia própria,
que não é necessariamente reformada na sua eclesiologia. Então, há um movimento recente que usa esse termo missional, mas que, na minha opinião, ele não tem uma boa missiologia. Assim. Isso aí. A gente, reportando ao livro, não tem como você não trazer para nós hoje lá, ficar. Enfim, olhando para a ideia do livro, demonstra que, e a palavra de Deus, é claro, faz isso, o homem se afastou da missão de Deus. Então, o pecado afastou o homem da missão de Deus. E aí você cita Caim, cita tempo de Noé, chega até Babel, que é a ideia do livro até o capítulo 11, que termina ali em Babel. Qual seria, de que forma o homem se afastou, assim, uma suma, eu não estou achando a palavrinha certa, de que forma, seria essa mesmo, de que forma o homem se afastou da missão de Deus, olhando ali de Gênesis 1 a 11, e claro, trazendo para nós, não sei se eu entendo, só para tentar ajudar aqui, no capítulo 1 e o 2, nós temos a missão sendo executada de uma forma perfeita, até porque o pecado não estava presente, né? Isso. E depois, um trecho diante, a gente vê que aí brinca de Caim, né? Depois, no tempo de Noé, o dilúvio, e aí não. Em resumo, esses 11 primeiros capítulos podem ser colocados da seguinte forma. O ser humano, ele é desesperadamente idólatra e se recusa a adorar e glorificar a Deus, que é o propósito da criação. Então a coisa chega num momento tão crítico que só tem uma família só na época do dilúvio que continua a exercer o propósito para qual foi criado, que é adorar e glorificar a Deus, e o resto da humanidade inteira perdeu isso. A tentação lá, quando a serpente foi, você vai ser igual a Deus. Você vai ocupar o lugar de Deus, você vai receber toda a glória. Os construtores de Babel querem se tornar célebres, eles querem toda a glória para si mesmos. Então, e hoje, quando você vê na raiz do problema do coração do homem, é isso. O que é o Instagram, as mídias sociais, é o ser humano sendo colocado acima de Deus, com a Deus. E hoje o consumo faz a pessoa se tornar Deus. Então, as marcas, o luxo, as viagens, a vida ideal de um influencer retrata tipicamente essa vida que é a glória para si, para Deus. Então, o resumo desses 11 capítulos é, apesar de tudo, do propósito para poder as coisas, como o ser humano ele é constantemente inclinado para essa idolatria e se nega desesperadamente a glorificar a Deus. Então, o final do capítulo 11 termina com a dispersão desses revoltosos que não querem glorificar a Deus, mas essa dispersão ele termina num tom de esperança, porque já faz a ligação com o chamado de Abraão, cujo chamado é para abençoar essas nações que acabavam de ser dispersadas, preservando-as de alguma forma. Então, o povo de Deus, a nação de Israel, é chamada para abençoar as nações, e esse é o restante do Antigo Testamento que vai começar aí dizendo, será que o povo vai ser uma nação de sacerdotes, uma nação missionária, ou não? E nós sabemos que a história de Israel, que vai ser levada para o cativeiro, é de uma nação que quebrou a aliança. E um dos argumentos ali da quebra da aliança é, será, vocês se mesmaram, vocês quiseram a glória para si mesmos, e não glorificaram a Deus, não expandiram essa glória para as demais nações. Ou seja, eu sei que você vai falar de dispersão, apenas falando sobre isso, mas no pecado inicial ali, o egocentrismo
gerou a desobediência, é isso que tu está dizendo. Então, isso perdurou em todas, e a gente vai vendo isso sendo disperso até chegar a Deus reunir o povo, esse povo que ele mesmo dispersou, que era a ideia principal. Então, a idolatria, o egocentrismo, a idolatria pessoal ou de coisas, que afasta, então, que nos afasta da missão que Deus nos deu, a missão da igreja, que é adorar. É isso que eu acho fantástico no seu escrito, que realmente, por não ser novo, como tu falou lá atrás, é bem novo pra gente, né? E é bem interessante. E antes de pastor Evandro estar doido para perguntar da dispersão, eu tenho certeza disso, que ele está doido para chegar em Gênesis 11, na dispersão. Mas é por isso que a gente indica, se você não está assistindo a Semana Teológica aqui em Paraná, está acontecendo nessa semana, tem ali no nosso YouTube, você vai estar aqui no YouTube, né, onde está esse podcast, você pode assistir toda de segunda a quinta-feira, vai estar ali gravado. Claro, você não vai assistir de quinta porque não aconteceu quinta ainda, hoje é terça-feira, mas você pode acompanhar toda essa exposição, todo esse pensamento da missão primordial no nosso YouTube. Agora sim, fala bem, acho que são certo, vamos lá, vamos fechar com a chave de ouro, né? O papo tá muito bom, mas vamos já partir para o encerramento aqui do nosso bate-papo com o Reverendo Shum. E aí, sobre essa questão da dispersão, a dispersão que aconteceu em Babel ali, e que, como você falou, foi algo aparentemente trágico, né? Mas que trouxe uma esperança. Pensando nisso, qual que é a bênção da dispersão no contexto missiológico da igreja cristã? Como que a gente pode encarar isso? Perfeito. O que nós conseguimos ver nesses primeiros capítulos de Gênesis é que a ideia de ir, de deixar casa de pai e mãe, de sair, de se espalhar, de andar com Deus e atuar para lugares distantes, inclusive, sempre tem esse aspecto positivo. E o aspecto negativo é quando os descendentes de Caim se juntam e se recusam a sair aí para construir a primeira cidade. Então, quando pecadores se concentram e se juntam, não dá coisa boa, né? Então, a moral da história, a grande lição é que o dispersar-se é algo positivo. E quando Babel termina com a dispersão, na interpretação mais comum, que diz que Babel é tida como uma maldição, a proibição de Deus, isso ficava sempre me incomodando também, e encontraram outros autores também, e o próprio Calvino. A fala de Calvino, comentando esse trecho, é muito lúcido. Ele vai dizer o seguinte: não dá para conceber uma teologia que diga que a origem das culturas e da diversidade que há no mundo seja fruto de maldição. Então, de forma muito lúcida, Calvino já se incomodava com essa perspectiva muito negativa de Babel. Então, quando ele termina com a dispersão, isso é algo positivo. É algo que, na verdade, preserva as nações. Deus poderia, por causa daquela atitude de revolta contra ele, simplesmente abrir a terra num terremoto, matar todo mundo, fazer fogo cair do céu. Mas ele, ao confundi-los e ao dispersá-los, ele não matou ninguém, pelo contrário, os preservou. Então, esse é um aspecto que a igreja precisaria também resgatar. Quando nós olhamos para muitas igrejas, a igreja é um organismo, e ela tem seus momentos de altos e baixos. E a igreja que necessita dessa revitalização, a igreja que perdeu a sua saúde espiritual, muitas vezes, quando nós analisamos os elementos ali, são igrejas que se fecharam em si mesmas e não exercem esse ide do Senhor Jesus, esse se espalhar, esse ir para o mundo. E quando então nós vemos muitas programações de igrejas voltadas apenas para os membros, não faz um encontro de casal, por que não colocar uma cota mínima de pessoas não crentes para participarem? Faz um acampamento de jovens, por que não ter um acampamento onde
há uma cota mínima onde você precisa trazer gente que não é crente. E nós temos várias histórias ao longo, né, de muitas igrejas, como acampamentos foram momentos fundamentais para a conversão de tantas pessoas. Um dos nossos colegas lá no Andrew Jump era o reverendo Leandro Lima, que se converteu no acampamento que um colega o convidou, né, para participar. E quando a igreja faz tudo para si mesma, né, todos os eventos são para si mesma, para os seus próprios membros, etc., ela vai ter aquele efeito de um laguinho que não tem água circulando. E com o passar do tempo, por falta de oxigenação, aquilo pode apodrecer. E a igreja tem essa dinâmica. E essa dinâmica a gente já encontra já em Gênesis. A vida da igreja, sem dúvida, ela está atrelada à questão de se espalhar, né? Com certeza. Então, Pessoal, ele estava falando e eu estava lembrando tanto da aula quanto do livro. O senhor poderia nos falar, eu não vou adiantar porque você fala bem melhor do que eu, não tenha dúvida. Essa ligação de Gênesis 10, né, aquela questão das línguas, Gênesis 11, mostrando Babel, aquela figura também da Ziburat ali, que é Ziburat mesmo, falando errado não, né, filho? A questão da Ziburat, que é realmente negando a missão de Deus. Pelo menos, se eu não entendi errado a aula, pelo amor de Deus, você já me deu a nota, não volte a nota. Não, a perspectiva que eu trago no capítulo 4, no último capítulo sobre Babel, ela contraria a interpretação clássica de que a Babel seria um surgimento das línguas, dos idiomas da Terra, tá? E a minha tese ali é que não. Então isso levanta o cabelo de muita gente, né? Que heresia é essa? Enfim, mas eu não queria polemizar, mas essa é uma questão, eu diria, secundária. Tá? Essa é uma questão secundária. Eu não tenho problema em revisar essa questão com mais calma, né? E rever até esse meu posicionamento de que se de fato ali a origem das línguas e dos idiomas da Terra ou não, né? No momento, diante das pesquisas, diante de muitos autores que escreveram antes, né, em pesquisas recentes no mundo todo, há essa indicação, e aí aquela certeza, né, de 52%, mas quando você tem 52% de certeza, você tem que afirmar como se tivesse 100%, porque de novo, o Calvino nos traz essa luz. Pensar que os idiomas e as culturas nesse mundo são frutos de maldição de Deus é uma teologia nazista. É uma teologia que diz que uma raça é superior, uma língua é superior às outras. Então ela é muito, muito, né, antibíblica e contraditória a ver por essa perspectiva, tá? Então, quando nós olhamos para Babel, contextualizando para os nossos dias, Babel nada mais é do que o projeto e o surgimento da teologia da prosperidade. É uma torre onde ele captaria a fertilidade dos deuses para espalhar ali para os moradores naquela região. Ou seja, a teologia perigosa que estava surgindo você não precisa de Deus, você não precisa adorar a Deus, você só pega as bênçãos que ele te dá. E Babel seria o nascimento dessa teologia, mas que ao mesmo tempo que ela é uma cosmovisão, ela seria também uma força que iria dominar o mundo todo ao se tornar um grande império, atraindo pessoas por essa teologia muito atrativa. E essa representava a grande ameaça novamente para a adoração. Então a história de Babel não é uma história qualquer colocada num episódio aleatório. É o fechamento desses 11 capítulos. E essa ameaça para a adoração, ela é tão ameaçadora quanto na época do dilúvio. Só que a promessa e a fidelidade de Deus de não julgar a terra novamente faz com que não venha fogo do céu sobre essas nações, mas que elas sejam espalhadas por toda a terra, aguardando uma nação de sacerdotes
ser maturada, ser incubada lá no Egito, para que essas nações então possam ser levadas para onde? No centro do mundo, a Terra Prometida, e de lá ser luz para todas essas nações, né? Então essa é a nota de esperança e a transição para com o capítulo 12, que é o chamado de Abraão. Muito bem. Muito bem. Acho que, então, a gente poderia entrar em Gênesis 12 e depois passar para Êxodo e depois chegar até Apocalipse, Eu né? acredito, acho que levando isso aqui, o Reverendo Show estava falando em off sobre o segundo livro, que é sobre o que é mesmo. Agora fala aqui para todo mundo. Você falou em off, ele vai deixar isso A energia, né? Então já vou Lançar aqui para também, como pecador que eu sou, não procrastinar o lançamento. É que no final do ano, nós vamos lançar o livro a Consumação da Missão, que é uma teologia bíblica de missões no livro de Apocalipse. Então esse foi o tema da tese do meu mestrado, a dissertação do meu mestrado, e a ideia é que a gente passe a fazer uma conexão com esse primeiro livro, porque o prefácio da Bíblia são os capítulos 1 e 2. E o prefácio da Bíblia são os capítulos 21 e 22, que tem os mesmos elementos lá. A árvore da vida, o rio da vida, tá tudo ali. E é o tempo. Pedras. Exatamente. Então a descrição do Jardim do Éden e a adoração. dá lá. E a adoração. Então essa é a consumação. Mas todo o livro de Apocalipse, ele trabalha numa tensão. E que tensão é essa? É a tensão do sofrimento, da perseguição, no meio do testemunho. Então a palavra marturel, testemunhar, vai ganhar essa conotação a partir dali. Mas ao mesmo tempo, há o aspecto do reinado de Cristo, da sua soberania e da própria igreja, que recebe a autoridade desse Cristo Todo-Poderoso, que ressuscitou. Então, essa é a tensão que nós encontramos no Novo Testamento, no livro de Apocalipse principalmente, e que é válida para hoje. A igreja, ela exerce a autoridade espiritual dada por Cristo como a detentora única do caminho para a vida, para a árvore da vida, para a salvação. Pedro, representando os apóstolos da igreja, recebe as chaves da porta do céu e do inferno. Então, nesse sentido, ele exerce a autoridade. Ela tem exclusividade. Mas, ao mesmo tempo, nesse testemunho fiel, ela sofre, ela é perseguida, ela vai sendo morta. A igreja está vestida de vestiduras brancas manchadas de sangue. Essa é a tensão. Então, esse próximo livro é trabalhar toda essa tensão que está presente no livro de Apocalipse. E como isso é algo tão necessário para a igreja no mundo, a igreja no Ocidente e a igreja brasileira, que perdeu o elemento do sofrimento. Não existe uma teologia do sofrimento. Todo mundo fala da necessidade de se ter uma teologia do sofrimento, mas muitas vezes é uma teologia do sofrimento sem motivo. Sofrer pelo sofrer. Não. No livro de Apocalipse deixa bem claro, é por causa do testemunho, é por causa do avanço da pregação. E essa é a perspectiva puritana. Os nossos irmãos puritanos sofreram, né? E em muitos dos seus escritos, nos seus livros devocionais, você vê essa tensão da fidelidade a Deus e da falta de liberdade de se cultuar e do aspecto mencionado no avanço. Então, é essa dimensão que eu diria para nossa eclesiologia atual ser tão relevante, né? Esse próximo livro. Que ótimo. Que mais vamos ficar na espera, né? Hashtag lance um livro. Mas é isso. Nós podemos terminar As considerações finais, né? os finais. Do Evandro, Reverendo Chum. Isso, então, você que acompanhou o nosso podcast, fique sempre ligado aí, nós estamos sempre trazendo alguma coisa. E se você quiser conhecer um pouco mais do seminário aqui de Rondônia, em Ji-Paraná, também você pode ter os nossos contatos e, sem dúvida, nós teríamos a grande alegria de receber. Vai estar tudo aparecendo na tela.
site, Isso, Instagram, Facebook e WhatsApp. nós estaremos sempre à disposição de atendê-los. E então, Reverendo Shun, as considerações finais, depois o Reverendo Marconi, nosso capelão. Eu só queria louvar a vida do nosso diretor, do nosso capelão, pela liderança à frente do seminário, do nosso seminário aqui no Noroeste. Motivar você que está nos ouvindo a investir na sua vida, na preparação, num bom seminário. E essa perspectiva missionária que está presente nesse seminário, ela me traz muita esperança, né? O meu chamado diante do Senhor não é ser famoso, não é lançar livros e essas pompas acadêmicas que acompanham, mas a motivação é ver realmente a glória de Deus. Amém. Né? Entre as nações, entre os povos, entre todas as comunidades aqui ribeirinhas, indígenas e no mundo todo, ver a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, Deus escolheu um meio ordinário que é a igreja, os seus missionários, e ver então a igreja mobilizada para missões, ver a igreja vibrar com isso, mas fazer da maneira correta. Tudo isso é o chamado do Senhor para a minha vida, e ver os irmãos à frente no dia a dia, tocando aqui o seminário, dando o direcionamento, para mim novamente traz muita alegria. Então Deus abençoe aos irmãos, e fica então a recomendação a todos os nossos ouvintes para investirem em suas vidas, né, num bom seminário. E com certeza a nossa indicação aqui na região noroeste do Brasil é aqui, né? Ótimo. Amém, amém. Boa palavra do Reverendo Shun, hein? Pega essa deixa aí. Quer estudar teologia, vem estudar conosco. Será uma alegria recebê-lo aqui. Será uma alegria compartilhar com você tudo aquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem buscado. E Deus tem sido bondoso conosco. Então, como estamos também no YouTube, deixa aí seu joinha, se inscreva no nosso canal, acompanhe-nos nas redes sociais, e até nosso próximo encontro, não sei que dia vai ser, mas fique atento. Com isso você clica no sininho para receber as nossas notificações e não ficar de fora. Estamos também no Spotify, e que Deus te abençoe. Obrigado, Reverendo Shun, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma alegria estudar contigo ali no CPAJ e poder convidá-lo a vir aqui. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Né? Da próxima vai pescar com a gente, né? Eu sou um pescador, nossa Deus. Menos 10. Mas que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa missão que Deus lhe deu, tão fantástica, de mostrar realmente o que é a missão da igreja, e compartilhando ali toda a sua experiência e também os seus estudos em formato de livro, palestras. E novamente falo para quem está nos ouvindo, vai estar no nosso canal no YouTube todas as palestras da Semana Teológica. Deus abençoe e até uma próxima, se assim Deus nos permitir. Fica com Deus.